Neste vídeo vamos tentar recriar uma cena interior simples, mas com algum realismo. Pode ser um interior tipo galeria, um museu, uma garagem, uma coisa mais industrial, uma fábrica, um supermercado, esse tipo de interiores. Portanto, podemos criar um cubo e ligar aqui a segunda opção para vermos subdivisões, e vamos fazer aqui algumas, por exemplo, 9 por 9 por 1, por exemplo, assim, por um bocado maior. Portanto, o pulo mais ou menos com 10 metros, 8 metros e tal, e será mais ou menos assim a altura, 3 metros. Portanto, reparem que eu estou a fazer muito agulho, mas com alguma noção de escala. É melhor assim, porque as coisas assim acabam por funcionar melhor. Mas agora vamos aqui tornar isto editável, criar aqui alguma variação nas paredes, porque depois vamos andar dentro deste cubo, portanto, dentro desta sala. Portanto, vamos tornar o objeto editável e vamos aqui para polígonos. Podemos selecionar alguns polígonos, por exemplo, usar o Loop Selection, ir aqui Select Loop Selection e selecionar aqui algumas voltas para criar algum relevo. Portanto, o que eu queria fazer é uma espécie de extrude, mas não quero que apanhe o chão. Portanto, se eu fizer D e clicar no D e arrastar em qualquer sítio do ecrã, ele vai fazer este tipo de reentrância nas paredes, não é? Para quem estiver dentro, mas não quero que faça no chão. Portanto, vou desselecionar o chão. A melhor maneira de desselecionar o chão é aqui com esta opção Fong Break Selection. Portanto, estão a ver que se eu puser o dedo no controle para subtrair e clicar nesta zona, desselecionei tudo. E então agora dou o toque no D, arrasto da esquerda para a direita aqui neste canto e já temos aqui umas reentrâncias. Podemos agora criar, por exemplo, lâmpadas. Eu vou usar a Luminance para iluminar esta cena. Portanto, vamos decidir aqui onde é que vai haver lâmpadas. Pode ser, por exemplo, nestes que vão para baixo ou nos que vão para dentro. Eu vou, por exemplo, selecionar estes que estão para baixo e vou pôr aqui umas 12 lâmpadas neste caso. 12 lâmpadas ou 12 pontos de iluminação. Também posso ir agora para dentro do cubo para ver melhor como é que vou fazer isto. Então, vou dar um toque no I. Neste caso, o Preserve Groups não tem problema, está ligado porque nenhum dos retângulos está em contacto com o outro, nenhum dos polígonos está em contacto com outro polígono selecionado. Portanto, dou um toque no I e arrasto da esquerda para a direita para fazer assim uma espécie de moldura. E agora D para ir para dentro, por exemplo. Podia ser para fora, depende da quantidade de informação que vocês querem criar na cena, mas neste caso vou só pôr assim para dentro. E então aqui é que eu quero aplicar a luz. Então, primeiro convém ter um material de base para a sala. Portanto, vou criar primeiro esse material, que pode ser assim um branco amarelado, por exemplo, e vou arrastar para o objeto cubo. E agora é que vou criar, porque isto eu já podia ter feito antes de selecionar, de fazer estas coisas. E agora sim vou criar um material para a luz, portanto é um novo material em que eu vou ligar o Luminance e posso desligar o Reflectance, não vai ser necessário. O Color também normalmente pode não ser preciso, mas depende do pormenor e da variação que querem na iluminação. Mas então pegamos neste objeto e neste material arrastamos para dentro de um dos polígonos. E já temos aqui a iluminação.
Mas agora podemos criar uma câmara para poder colocá-la cá dentro e andarmos dentro da sala, e para isso eu vou-me colocar aqui dentro, vou com o dedo no controle, vou posicionar mais ou menos mexendo a câmara como se estivesse num tripé, quando ponho o dedo no controle, e agora vou buscar a tal câmara, vou para dentro da câmara e vou pôr a câmara mais angular, portanto aqui este valor 36, eu vou pôr por exemplo 20, para ficar com uma lente grande angular. Se fizeram agora um render, vamos tentar aqui recuar o mais possível. Também posso pôr a lente ainda mais angular, por exemplo 16, e vamos tentar vamos tentar aqui fazer um render. Portanto, estão a ver que realmente é branco, mas não é muito luminoso. E também podemos aqui nas opções de render, para o Luminance ter efeito, temos que ligar o Global Illumination. E assim a Luminance já vai fazer efeito. No entanto, provavelmente vamos ter que aumentar a intensidade do Luminance. Portanto, vamos aqui ao material, aqui no Luminance, onde está 100%, vamos pôr, por exemplo, 300 e tal por cento. Vamos ver que já está muito diferente. E surgem estas manchas. Portanto, estas manchas quer dizer que a Luminance não está a ser calculado o material como material que vai ser a única fonte de iluminação. E quando é o caso, nós temos que ir aqui à página Illumination e ligar esta opção GI Area Light. Estão a ver que já desapareceram essas manchas. Agora podemos, por exemplo, criar aqui dentro, colocar objetos, ou outra coisa que às vezes podemos fazer é apagar uma parede para facilitarmos o trabalho, porque, por exemplo, esta parede que é lisa, e eu entretanto já pus a câmera cá fora, portanto eu vou arrumar outra vez a câmera aqui dentro e vou sair da câmera. E agora que estou fora da câmera, já posso vir cá para fora. Como eu dizia, se nós quisermos, podemos apagar esta parede e depois voltar a fechá-la. Para isso podemos ir aqui a Live Selection, selecionar assim e fazer Delete. Quando quisermos voltar a ter a parede, basta, portanto, desde que tenhamos o objeto selecionado em modo de polígonos, tecla direita, Close Polygon Hole. E agora é só passar até ele detectar o buraco, não é? E quando está assim, clicamos e fica novamente fechado. Mas vamos voltar então um passo atrás e, como eu dizia, vamos então tentar aqui criar algumas volumetrias muito simples. Então o que eu vou fazer é selecionar alguns polígonos só e depois fazer um extrude, provavelmente com alguma variação na altura. Vamos fazer assim para haver alguma variação. E então agora vou fazer ir para dentro, portanto o Extrude Inner. Também não precisamos de ligar ou desligar o Preserve Groups porque não há objetos em contacto, mas talvez fosse melhor ligar alguma variação para os objetos ficarem diferentes. Vou fazer undo, pôr aqui uma variação, por exemplo 50% aproximadamente, porque assim alguns vão ficar mais pequeninos. E agora carrego no D e também vou criar alguma variação na altura, por exemplo 40, e arrastar da direita para a esquerda. Isto é só para criar alguns objetos, alguma volumetria. E agora vou fazer de novo um Extrude Inner, assim. Atenção para nunca cruzar os polígonos, portanto lá atrás estão a ver que aqueles dois já cruzaram, ficaram pretos em cima, portanto não deixem isso acontecer. Vou só reduzir um bocadinho, e agora outra vez T,
Pronto, temos aqui uns objetos muito simples. Podemos agora voltar para a câmara e vamos tentar fazer aqui um render, ver como é que isto está. Outra coisa que podemos fazer é tornar o chão mais escuro, porque às tantas o chão é capaz de estar muito claro, e para isso podemos criar um novo material que pode ser feito a partir deste. Portanto, eu com o dedo no control vou arrastar este para o lado para duplicá-lo, e agora aqui o que vou fazer é um material mais escuro, ligeiramente diferente, e vou-lhe tirar aqui reflectance para não ser sempre aquele ar plástico, e vou criar aqui um bump para ter algum relevo, e o bump pode ser uma textura de noise que eu vou torná-la mais pequena, porque normalmente o noise 100% nestes casos normalmente é muito. Vou pôr, por exemplo, 10 e escolher aqui outro tipo de noise, por exemplo este AMA, vamos ver o que acontece. E agora, para aplicar no chão todo, mais uma vez a opção ideal será Select Fong Break Selection. Vamos ver que seleciona logo o chão todo e podemos arrastar este novo material para o chão. Vê que já temos aqui alguma textura, mesmo assim o chão ainda pode ser mais escuro. Portanto, vou reduzir aqui ainda mais. Entretanto, outra coisa que vai aumentar o realismo deste tipo de cenas será ligar aqui nas opções de render o Ambient Occlusion. Vão ver que agora já se vai notar uma boa diferença, e em termos de render normalmente não pesa muito. Okay, de repente parece que a imagem ganhou muito mais vida, mais sombras, mais grão, a textura quase que parece uma alcatifa. Então agora podíamos, por exemplo, criar a profundidade de campo, porque isso é que ia aumentar um pouco o realismo da nossa imagem ou do nosso interior, e para isso dá jeito de termos um cubo auxiliar que será o nosso ponto de focagem. Este cubo eu vou reduzir-lhe o tamanho, vou colocá-lo, por exemplo, neste plinto. Vamos pô-lo aqui. Então, para nós termos este cubo como ponto de foco, eu vou desligar esta bolinha vermelha em baixo, para ele não aparecer no render, e vou aqui na câmara dizer que o Focus Object é o cubo. Portanto, vou-lhe chamar foco. E aqui na câmara arrasto então o cubo para este campo. Depois, para termos então a profundidade de campo, temos que ir aqui à página Details, ligar o desfoque à frente e atrás, e nas opções de render temos que ligar a profundidade de campo, Depth of Field. E aqui estes 5% vamos aumentar agora para 10%, para exagerar um pouco, só para vermos melhor. Então estão a ver que já fica um pouco melhor. Também podíamos, por exemplo, criar uma esfera espelhada ou qualquer coisa assim para ter para ter um outro material, um material mais, digamos, mais realista. Vamos então assim no local do cubo. Aliás, eu vou apagar o cubo e vou criar uma esfera, porque se nós quisermos focar esta esfera, já não precisamos do cubo, porque basta arrastar a esfera para o objeto, para o campo da câmara onde pomos o objeto que queremos focado. Então a ideia desta esfera é de alguma forma refletir o resto da sala, e para isso vamos criar então um material que pode ser material cinzento
ou muito ligeiramente outra cor, mas eu estou aqui a tentar usar poucos materiais e então aqui no campo do reflexo nós podemos deixar estar esta specular ou reduzi-la se quisermos, mas vamos aqui buscar um Reflection Legacy, por exemplo, em que temos aqui 100% de reflexo e vamos, nestes 100% vamos reduzir bastante, por exemplo 60%, e arrastamos para a esfera. E agora não nos podemos esquecer de dizer que o objeto que queremos focado é a esfera. Vamos ver como é que isto está. Ok. Portanto, agora, outro passo que podemos tentar fazer é usar o Physical Render em vez do Render Standard, para podermos aumentar ainda mais o realismo da cena. Então, para isso, para além de chegarmos aqui nas opções de render, mudar de Standard para Physical, aqui no Physical já não temos a profundidade de campo ligada, portanto temos que ir aqui às propriedades do Physical, ligar a profundidade de campo. E agora temos que, na câmara, na página Physical, decidir a abertura da lente. Por exemplo, a f-stop 1. Quanto mais baixo for o valor, mais desfocado fica, e vamos experimentar. E também podemos ligar aqui, por exemplo, a forma do diafragma. Vê que talvez seja um pouco mais realista. Eu julgo que o que podíamos fazer aqui era, por exemplo, baixar um pouco aqui a luminance de 300 para, por exemplo, 200 e tal, porque acho que está demasiado luminoso. Parece-me melhor agora. Outra coisa que poderíamos fazer era, na esfera, aumentar o grau de reflexo, diminuir talvez aqui o specular e eventualmente pôr uma cor mais escura. E parece-me bem. Se nós quiséssemos, por exemplo, aqui fazer que isto fosse uma espécie de uma galeria com quadros na parede, podíamos colocar aqui objetos com texturas, mas, por exemplo, eu vou fazer diretamente aqui só para ser mais rápido, mas para exemplificar como é que poderiam fazer. Aqui vou fazer um Extrude Inner e agora vou fazer aqui escala, empurrar para cima, fazer aqui um pequeno Extrude D, carrego no D, vai para fora, e agora outra vez I, e agora outra vez D, e vai para dentro. Temos aqui uma moldurinha e podíamos querer colocar aqui uma imagem. Vamos buscar então uma imagem qualquer. Eu vou aqui criar um novo material e aqui no campo da textura vamos buscar uma imagem. Pode ser, por exemplo, outra vez este boneco. Já sabem que têm que gravar, sempre que vão usar texturas, têm que gravar primeiro o projeto, porque vai ser criada lá uma pasta automaticamente com as texturas. Se não fizerem isso, quando voltarem a abrir o projeto não estão lá as imagens e vai ser uma chatice, mas neste caso eu vou deixar seguir porque isto é um fecheiro que eu não vou guardar. Portanto, temos aqui a textura, o material com a textura, com a imagem, e podemos arrastar diretamente para o polígono. Agora estamos a ver aqui a questão que é a proporção da imagem inicial não tem nada a ver com esta moldura. Portanto, isto não se deve fazer. O ideal é vocês prepararem as imagens no Photoshop ou no programa de acordo com o tamanho do sítio, a proporção, sobretudo, do objeto onde vão aplicar, onde querem aplicar a imagem. Neste caso, nós temos aqui uma opção que é esta ferramenta
que permite fazer a escala da textura e deslocar a textura. Portanto, se eu clicar aqui, estão a ver que aparece este objeto e nós podemos, mexendo nestas setas, ok. Mexendo na seta vermelha, podemos deslocar a textura. Também podemos, e estão a ver que ela se repete, deslocar para cima e para baixo. E se quisermos fazer a escala, é a mesma coisa no T, só que estão a ver que a escala é feita de uma maneira que não é proporcional. Portanto, o ideal é sempre prepararem as imagens, porque senão isto vai acabar por dar muito mais trabalho e não vai ficar bem. Mas pronto, neste caso temos aqui a figura encolhida, só que por um bocado de escala mais em altura, e vamos fazer de conta que está aqui uma figura proporcional e não esta figura esticada, só para efeitos de perceberem como é que se faz. Pronto, portanto estão a ver que é muito simples. Agora vai aparecer tudo focado, porque eu estou fora da câmara. Se nós quiséssemos, por exemplo, que isto fosse uma imagem em caixa de luz, ou uma televisão com um filme, podíamos pôr luminance também no material, e isso é feito sempre muito facilmente se nós formos aqui à textura que já decidimos e fizermos copy, e depois formos aqui ao básico, ligar um canal de luminance, e vamos aqui ao luminance e fazemos paste. Vamos ver agora. E pronto, já está muito mais luminoso, já tem luz própria, embora não seja tão forte como esta. Se nós quiséssemos simular um filme a ser projetado ou um filme num monitor, podemos aqui, em vez da textura, importar um vídeo, um ficheiro MP4. Julgo que até à versão 20 podia ser um QuickTime, não sei se a partir da versão 21 ainda aceita QuickTime, mas aceitam MP4. De qualquer maneira, convém vocês perceberem a que dimensão está o filme. Às vezes não é preciso pôr um filme em Full HD, porque normalmente, a não ser que apareça muito grande na nossa imagem, mas é questão de experimentarem e vão ver que em princípio funciona bem, desde que seja MP4 ou codec H264. Vamos só aqui fazer mais um render. Outra coisa que eu vou fazer agora é mudar a lente, porque também fica bem se nós, sobretudo quando estamos a usar pouca profundidade de campo, usar uma lente mais teleobjetiva, por exemplo 55mm. Não é uma teleobjetiva, mas comparado com a que estava, é como se fosse. Neste caso, a imagem vai provavelmente aparecer mais desfocada e se calhar vamos ter que aumentar aqui o valor do f-stop. Eu vou pôr já um valor superior, vou pôr 2, vamos ver o que acontece. Ok, não ficou muito desfocada, portanto quer dizer que podemos até desfocar bastante mais. Vou pôr 0.5. Ok. Só fazer aqui um último render. E é tudo.